Olá, estamos em mais um Sala. Olá, estamos em mais uma Sala Ed Records e o nosso convidado especial esta semana é o presbítero, professor de escola dominical e líder do Departamento de Família da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, setor Campineiro, com o pastor supervisor Diego Prado e o pastor presidente do campo em Campinas é o pastor Paulo Freire da Costa. O Jorge tem uma vasta experiência na área da família, não só pelos departamentos citados aqui, mas também por ter um casamento longevo de 29 anos com a irmã Andréia, onde eles têm fruto desse relacionamento, desse casamento, 2 filhos, a Andressa e o Felipe, que já estão emancipados hoje. Jorge, felicidade de ter você aqui, seja muito bem-vindo. Olá, Ed, olá a todos, obrigado pelo convite, pela oportunidade que você nos dá de estar aqui nesta oportunidade para tratar de um assunto tão relevante que é sobre família, né? Jorge, indo direto ao ponto, o que a Bíblia diz sobre esse tema que a gente vai tratar hoje? Me casei com a pessoa errada, me enganei, e agora? O que fazer? É impressionante, né? Casar com uma pessoa errada. Aí você que tá nos vendo agora vai falar assim, mas tinha a pessoa certa, né? Mas a Bíblia, ela não usa essa expressão casar com a pessoa errada. Ela aborda a questão de uma forma indireta, entendeu? Ela não fala que você casa com a pessoa errada. Porque o casamento, na verdade, é uma aliança vitalícia entre um homem e uma mulher. Tá? A visão bíblica realmente é de uma aliança vitalícia entre um homem e uma mulher. Ele nunca vai mostrar a você que se casou com a pessoa errada ou com a pessoa certa. Mas ela vai mostrar a você diretrizes, vai mostrar a você princípios e vai dar conselhos como você agir com o seu cônjuge, com a pessoa com quem você casou. Mas isso não pode acontecer, Jorge, ao longo do tempo, a pessoa descobrir que fez uma opção errada no relacionamento? O que é interessante, né? A gente precisa ter muito cuidado com essa situação. É por isso que quando você está namorando, o namoro é justamente para você conhecer a pessoa. O que é que pode dar errado no relacionamento? É quando eu não converso com a pessoa, não conheço a pessoa direito, não sei quais os sonhos, os projetos dela, sabe? E por falta de um diálogo. Desculpa a brincadeira aqui, Ed, mas quando eu falo com alguns jovens, eu falo assim, olha, converse à vontade agora. Quando se casar, você beija à vontade, você namora à vontade, mas por enquanto você conversa. Por quê? Porque tem jovem que quando namora, eles entendem que namorar é beijar, é acariciar o tempo todo e aí fica sem conversar. Quando casa, vai descobrindo, por exemplo, imagina o que é o indivíduo depois de casado descobrir que ele gostaria de ter 2 filhos, mas a mulher não gostaria de ter nenhum, porque não conversou no namoro. Aí já vai começando dando errado. E outras coisas que surgem na jornada, né, do amor, vamos dizer assim, que a pessoa não conversou. Quando você conversa, vai alinhando as coisas. Ah, eu gostaria de ter 2 filhos. Aí de repente a mulher não gostaria, mas de repente ele convence ela ou ela convence ele. Ah, não, tudo bem, 2 filhos. Ah, eu gostaria de trabalhar nisso. Ah, eu gostaria que a minha casa... Coisas desse tipo. Então, vai alinhando a coisa, né? Vai conversando, vai organizando as coisas e casa realmente. Aí chega a questão do noivado e chega o casamento, mas entendendo o que os dois querem. Aí não tem esse perigo de lá na frente você dizer assim, eu casei com uma pessoa errada. E no casamento cristão, Jorge, a gente já teve muito isso no passado, as pessoas casavam por revelações, uma indicação do coração, que era Deus que estava falando. Nos dias atuais, o cristão ele pode fazer um planejamento desse casamento ou espera essa indicação apenas na palavra de Deus? Eu não tenho dúvida de que Deus está interessado nas famílias.
Deus está interessadíssimo que um homem e uma mulher se relacionem, que chegue a casar e ter filhos, construir uma família. Com certeza, Deus está interessado. Agora, eu dizer que uma mulher que surgiu e de repente bateu um sentimento no meu coração, como diz alguém aí, deu match, né? Rolou uma química e não é de Deus, é muito arriscado, é muito perigoso. É verdade, Jorge, a gente vê muito nos dias atuais ainda alguns casamentos que são frutos de profecias, né? E tantos eles em crise, e as pessoas estão juntas hoje porque acreditam que a profetisa ou o profeta, a pessoa usada por Deus, foi quem direcionou a esse casamento. A gente não vê na Bíblia profecias para casamento. A profecia, quando o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios sobre o dom da profecia, ele fala em exortar e consolar, e não dirigir. Entendeu, Ed? É preciso ter muito cuidado com isso. Eu nunca vi na Bíblia uma profecia para casamento, apesar de Deus estar interessado, como eu disse, no relacionamento de um homem e de uma mulher. Mas a gente não vê profecia para casamento. O que é que acontece? Agora, será se Deus avisa para o indivíduo que ele não deve casar com determinada pessoa? Eu já ouvi depoimento de pessoas, e para ser bem sincero contigo, eu não gostaria de contar a minha própria experiência, mas eu, em uma época da minha vida de solteiro, eu tocava em um grupo, que eu sou músico, eu tocava em um grupo, e nesse grupo tinha uma moça também que cantava com a gente, fazia parte do grupo. Um dia eu tive um sonho que eu estava namorando com ela. Eu estava brincando com ela na casa do pai dela, namorando com ela e tal, e de repente, desculpa o termo que eu vou, mas a cintura dela, eu estava pegando na cintura dela, a cintura dela se transformava em uma cobra. Eu sentia mesmo assim que era uma cobra. E aí eu acordei assustado, dobrei o joelho e disse: Deus, o que é isso? De madrugada: Senhor, se essa menina vai trazer problema para mim, faça com que ela saia do conjunto, Senhor. Tenha misericórdia. E na hora, o Espírito Santo falou para mim que ela ia ficar famosa às minhas custas, ou seja, através de mim, e depois ia me largar, se eu casasse com ela. Olha que interessante. Olha só. Isso foi num domingo à noite, esse sonho. Quando foi na segunda-feira à noite, a gente estava na porta da igreja, o pai dela me procurou e falou: ô Jorge, a fulana vai sair do grupo, não dá mais para ela, ela vai estudar, vai se ocupar com outras coisas e vai sair do grupo. Eu pedi a Deus no domingo à noite que, se não fosse de Deus, se ela ia me atrapalhar, que tirasse ela do conjunto, e ela saiu. Ou seja, foi um livramento. Um livramento. Esse noivo, essa noiva, depois, ela pode mudar quando se opta por um parceiro que ainda não está nos padrões bíblicos, mas a pessoa crê pelo amor, por aquele sentimento ali que ela sente na hora, que essa pessoa vai mudar ao longo do casamento. Isso pode acontecer? Muito bom esse ponto aqui, Voete. Muito bom. Não espere a pessoa mudar depois do casamento. Não vai mudar sim, para pior. Pode ter certeza. É verdade. É verdade. Vai mudar para pior. Não muda. Não muda. A pessoa, assim, ela comete alguns erros, digamos, da juventude, mas ela pode amadurecer. Mas essa coisa de truculência, essa coisa de comportamento, é muito complicado você arriscar. Tá? É muito complicado. O Ed, voltando só rapidinho aqui, eu tinha um pastor amigo meu, ele ficou viúvo, conheci a esposa dele, ficou viúvo, e aí ele ficou 6 meses viúvo, já não tinha contato físico com a esposa há muitos anos. Aí ela morreu, ele 6 meses depois já estava pensando em casar. E aí ele começou a orar e jejuar. Quando ele orou, e 3 dias de jejum, ele teve um sonho, ele me contou, andando de bicicleta. Quando ele andava de bicicleta, ia correndo muito e chegava alguém do lado dele e dizia: calma, aperta o freio, vai devagar. Aí ele acordou, disse: opa, então não é agora, eu vou dar um tempo. E aí passou mais um tempo, ele teve outro sonho, que chegava numa cidade, inclusive na cidade de Penedo, no estado de Alagoas. Esse pastor era alagoano, já dorme no Senhor. Ele chegava, no sonho ele chegava em Penedo, ele via em uma loja de tecido, ele via 2 moças trabalhando.
Olha só. Ele viu uma coxa de retalho, tal, viu aquela coxa e viu duas moças trabalhando. Aí o Espírito de Deus falou na mente dele, no sonho, você pode escolher uma dessas duas. Eram duas irmãs de verdade, de sangue. Ele escolheu uma delas, casou com ela e viveu até os últimos dias da vida dele. Como é importante a pessoa convidar o Senhor para o relacionamento. Opa, é por isso que eu falei que ele está interessadíssimo. Ele quer que você traga ele para o seu relacionamento. Senhor, isso aqui está certo, eu posso casar com essa pessoa aqui, é isso aqui que o Senhor quer para mim. Pode ter certeza que ele vai te auxiliar. Agora na Bíblia não tem case com esse, ou case com essa. Não existe isso. Até porque na cultura de Isaac, quem escolhia era o pai, né? A Bíblia mostra isso. Mas no caso de Abraão foi interessantíssimo. Ele fez o Eliezer jurar. Você vai jurar que não vai trazer? Não, tudo bem. E aí o Eliezer, crente, também disse, Deus me deu um bom encontro. Isso é muito maravilhoso. Eu quero encontrar a moça, realmente. Ele tinha a responsabilidade de trazer a pessoa certa. Que coisa bonita, hein, Jorge? Jorge, para esse jovem, essa jovem, não cair em pegadinha com esse galanteador, o rapaz que chega com ares de que vai ser o melhor esposo do mundo, ou aquela moça prometendo tudo. E como ter cuidado nesse momento da escolha para esse jovem, Jorge? Quais cuidados ele deve tomar para não cair em uma pegadinha e ter depois um casamento complicado, né? Dando trabalho para a igreja, para os pastores, para a família. O primeiro passo, na verdade, para depois não dizer casei com uma pessoa errada, o primeiro passo é casar realmente com uma pessoa que compartilha dos mesmos valores e da mesma fé. Eu preciso casar com uma pessoa cristã, entendeu? Se é crente, tem que casar com uma pessoa crente, uma pessoa cristã. Nós estamos falando para cristão. Então precisa casar com pessoa que compartilha da mesma fé, para não cair num jugo desigual, conforme diz Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 14, né? Ele fala daí do jugo desigual, de você casar com uma pessoa. Imagina você ir para a igreja e o seu cônjuge ir para o shopping, ou ir para, não que seja pecado ir para o shopping, mas ir para um bar, de repente, para uma balada. É bem complicado. Você chega em casa, quer conversar com seu cônjuge sobre o que Deus fez, as coisas de Deus, e não tem espaço para isso, porque a pessoa não entende nada disso. Isso já é bem complicado. É um jugo realmente desigual. E aí, Paulo ilustra isso e diz assim, que comunhão tem a luz com as trevas? Né? Falando aí do jugo desigual. Então, o primeiro passo é não casar com uma pessoa não cristã. E se essa pessoa, Jorge, está lá na sua primeira juventude, no trabalho, na faculdade, onde quer que esteja, fora do ambiente de casa, da igreja também, e ela encontra com o gato ou a gata, mas esse parceiro ele não quer envolvimento com a igreja. No entanto, essa pessoa tem muito desejo em casar com esse namorado, em noivar. Pode dar certo, Jorge, isso? Depois essa pessoa muda? Isso é muito grave, viu, Ed? O gato, a gata pode arranhar e aí é bem complicado, viu? Pode trazer ferimentos gravíssimos, pode trazer consequências seríssimas. Não dá, porque a conversão acontece por obra do Espírito Santo. Eu tenho que entender que sou pecador, eu preciso me arrepender, entender que preciso de um Salvador, e aí não tem nada a ver com casamento. Depois que eu estou com a pessoa que eu quero na mão, eu não vou pensar em conversão, não vou pensar em nada espiritual. Então esse papo aí, não, eu me converto depois, eu caso primeiro, não adianta. Se for nessa situação, aí, meu amigo, desculpa a brincadeira, quando chegar no final da colheita, aí é complicado. Eu vou casar com se essa onda pega, eu vou casar com eles, convertem depois de casar. E aí complica, irmão. Aí esse não é o método para evangelizar, de maneira nenhuma. Não dá certo. Com o parceiro já escolhido, já casamento já marcado, quais os cuidados esse parceiro, essa parceira deve ter, além do que a gente já falou até aqui? Pedir a Deus discernimento, acompanhar bem a pessoa, se já está namorando, né? Acompanhar bem a pessoa. Fulano, eu vou falar uma coisa aqui meio rasgado, mas ela mexe com os teus hormônios, ele mexe com os teus hormônios, teu coração balança. Não, mas ela é gente boa como amiga. A gente vai ser bons amigos, não funciona. Tem que ser esposa, tem que ser esposo, tem que ser marido e mulher. Você tem que sentir uma atração por essa pessoa. Tá, então beleza. Sentir atração já é tudo. Não, também não é tudo.
Também não é tudo. Esse é um dos pontos. Esse é um dos valores. Essa é uma das características. Eu preciso sentir atração pelo meu cônjuge, pela a pessoa com quem eu estou namorando, com quem eu vou casar. Porque senão eu casar só vai rolar conversa. Nós somos amigos, não, somos marido e mulher. Outra coisa, não, ele canta muito. Eu vou casar porque tem uma voz bonita, fala bem, canta bem. Ah, ele tem. Não, isso aí não. Nada disso impulsiona, nada disso deve servir, é um combustível para um casamento. De maneira nenhuma. Casamento, você tem que ver se os sonhos combinam. Sabe? Ah, eu tenho vontade de crescer. Sabe? É trabalhador, você também é. Eu tenho um plano, a gente comprar um apartamento, comprar casa. Ah, beleza, estamos nessa, estamos juntos nessa. Agora esse negócio do camarada, ó, mina, nós estamos aí, mina, é só alegria, só vitória, e não trabalha, aí não dá, meu amigo. Já está dando um sinal. Já está dando sinal, tem que cair fora, entendeu? Ele tem que demonstrar interesse em fazer algo, né, Jorge? Não dá para ficar aí de boa no seio de um casamento. Um indivíduo que acorda meio-dia, chega lá na entrevista de emprego, abrindo a boca, bocejando, oh, meio-dia já, não dá. No casamento esse camarada não vai mudar. Não vai mudar, meu irmão, não vai mudar. Algo também muito importante, Jorge, que eu acho que a gente poderia pontuar aqui, é a importância da pessoa também casar por amor, não apenas por atributos físicos, que isso com o tempo vai se desgastando, vem a barriguinha no homem, a esposa tem os filhos, o corpo vai mudando, o homem, alguns deles, o cabelo vai caindo com o tempo, e quando se casa por interesse visual, isso fica complicado com o tempo, né? Mas por amor, o amor tudo suporta. Quando eu caso só com o corpo é complicado, entendeu? Porque aí é o que você está falando. Vai deteriorar o corpo. O exterior vai se corromper. Paulo já dizia isso. Vai corromper. A mulher, com certeza, vai ficar acima do peso, inclusive quando tem filho, né? O homem, o cabelo cai, fica barrigudo às vezes, tem uns que ficam às vezes relaxadão. É bem verdade que o casal, tanto o homem como a mulher, tem que se cuidar, né? Afinal de contas, nós somos templos do Espírito Santo, né, irmão? Há também essa questão, né, Jorge, do cuidado pessoal. Tem camarada muito desleixado, meu irmão, e as mulheres, de fato, não suportam isso, né? Conta muito, Ed. Você já pensou, você chega em casa, a esposa tomou banho, tá cheirosa, tá arrumada, tudo bonitinho, tudo higienizado. Agora o camarada chega em casa... vai dormir, deita lá no sofá depois que janta, e do sofá já vai para a cama, como se falou, não fez nem higiene bucal, nem tomou um banho, e às vezes até quer namorar com a mulher. E a mulher, coitada, ela às vezes não quer falar para não ferir o camarada. Dentro do interesse, porque tem mulher que chega junto, meu filho, por favor, põe um perfume, toma um banho e tal, mas tem uns que não vou falar nada não, deixa, vai que ele não gosta e tal. Aí pronto, a coisa vai acontecendo, aí passa uma noite, passa outra, e ela vai se retraindo, como você falou, daqui a pouco o relacionamento tá frio, entendeu? Perdeu o interesse, e deixa eu dizer uma coisa agora, que eu estava pensando antes de vir para cá, tem casais que tá fazendo o seguinte, Ed, tem casal que quando perde o interesse, para a relação ficar mais apimentada, o que é que eles estão fazendo, meu amigo? Estão trazendo vídeo pornográfico para o quarto. Você tem uma ideia? O casamento, o ato sexual, vocês podem até se chocar com o que eu vou falar agora, mas o ato sexual no casamento é adoração a Deus, querido. E por que é adoração a Deus, irmão Jorge? É porque nós estamos fazendo do jeito que Deus manda. A gente está tendo relação com a pessoa com quem a gente casou. Então, o ato sexual no casamento... Obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra. É por isso que é adoração a Deus. A adoração é se render a Deus, à vontade de Deus. Agora, quando eu trago um vídeo pornográfico para o meu quarto para apimentar a minha relação, aí, meu amigo, é complicado, porque aquele vídeo foi gravado com gente que não tem compromisso com Deus. Foi gravado, sabe, umas coisas absurdas. E tem mais um detalhe, Adi. Se eu trago um vídeo pornográfico para o meu quarto, todas as vezes que eu vou ficar com a minha esposa... Você está maculando o leito, né? Estou maculando o leito, muito bem. Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz que venerado entre o matrimônio, seja o matrimônio. Então, o conceito do casamento é um conceito elevado diante de Deus. O leito tem que ser limpo, santo, sem mácula, sabe? Eu vou até aproveitar... Essa questão do vídeo, o que é que acontece? Todas as vezes que a pessoa for namorar... E quando eu falo namorar, entrar na intimidade, aí você vai lembrar do sujeito que estava... A mulher vai lembrar do sujeito que estava no vídeo com a outra mulher, e o homem também vai lembrar da mulher que estava lá no vídeo,
Está lá a imagem, está na mente do sujeito, está na mente deles. Olha que situação. Está trazendo terceiros para a relação íntima, irmão. Isso é grave. Isso é fruto de crente distante de Deus, que não ora, entendeu? Você tem que, quando está tendo frieza no casamento, e a gente está abordando aqui o tema em vários aspectos, quando está tendo frieza no relacionamento, inclusive no relacionamento conjugal, quando está tendo frieza, a gente primeiro tem que detectar de onde é que está vindo essa frieza. É espiritual, né? Você tocou num ponto interessante agora, essa questão espiritual. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que você não pode defraudar o seu cônjuge, nem o seu cônjuge defraudar você. Como assim? Hoje, o José quer ter relações com a esposa, com a Maria. Mas aí ela fala assim, eu vou fingir que estou com dor de cabeça. Você está entendendo? Não, hoje não dá, estou com dor de cabeça. Isso está defraudando, está enganando. Paulo falou para não acontecer isso. Ele disse que tanto o homem como a mulher devem pagar a dívida benevolente. É uma dívida. Olha, o ser humano normal, ele tem necessidade sexual. E você vai suprir essa necessidade com seu cônjuge. Chegou nesse nível, com certeza é preciso discutir a relação, né, Jorge? Como deixamos as coisas chegar nesse ponto? Essa conversa é muito importante entre o casal. Antes desse ponto, você falou que também o problema é espiritual. Quando Paulo fala desse engano de um cônjuge, ele disse que precisa orar para que Satanás não entre no meio da relação. Olha como o diabo também está interessado em arruinar um casamento. Entendeu? Quando entra por esse lado, para você ter uma ideia, eu lembrei de algo aqui, vou compartilhar. Eu sei que muita gente vai ver esse podcast, mas esses assuntos são abertos. Hoje todo mundo... Tem mulher que finge o orgasmo na hora que está namorando com o marido para poder deixar ele satisfeito. Eu já ouvi casos desse tipo. Ela diz assim, eu finjo para poder me ver livre logo. Porque se ela não finge, ele põe na cabeça, então não estou agradando ela. Por quê? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo agradar? Para ela não ver ele nervoso, olha que interessante, Ed. Para não ver nervoso, então ela finge o orgasmo, e se o sujeito não for experiente, ele não vai perceber que a mulher fingiu, né? Que ela faz todo aquele ritual, né? E finge que... E o cara, maravilha, eu tô bom, eu sou o cara e tal, quando na verdade não é. E aí, irmão, e aí é uma brecha para o inimigo entrar e tentar o casal, porque o próximo passo, talvez, para essa mulher, olha, meu irmão, ele vai lá, mexe com ela, não satisfaz ela, ela finge e tal, mas depois ela fica pensando, puxa vida, o que é que eu faço? O próximo passo é masturbação, vendo vídeo, e o próximo passo, de repente, é uma possível traição. Jorge, como distinguir uma crise temporária de um padrão destrutivo no relacionamento? Olha só, é uma pergunta interessante, como diferenciar uma crise temporária de um padrão destrutivo no casamento, você fala. Olha que interessante, né? Olha como precisa a gente ter um discernimento. A crise temporária é exatamente essas coisas que a gente está falando. É natural, né? De ter uma crise no casamento. É natural. Eu tenho um filho que está namorando agora, ele vai casar, acredito, e a gente já vai preparar ele para a crise, porque para as crises. Vai ter crises, vai acontecer, é natural. Agora, como que a gente faz? O primeiro ponto, ao meu ver, o primeiro passo é trazer Deus para o centro do problema, Ed. E de que forma trazer Deus para o centro do problema? Às vezes, as pessoas buscam algo diferente. Coloca lá na rede social com uma carinha triste. Casamento. Hoje não estou bem com meu marido, hoje não estou bem com a mulher. Coloca aquelas figurinhas lá, né? O primeiro passo é buscar o Senhor, é conversar com Deus. Como eu disse, trazer Deus para o centro do problema. Senhor, eu estou numa situação assim difícil, está acontecendo isso. De repente, a minha mulher teve filho agora e ela está valorizando mais a criança do que a mim, Senhor. Coloca isso diante de Deus. Como é que eu ajo aqui, Senhor? Como é que eu faço? Será se eu não estou atentando para as carências da minha mulher? Será se ela está precisando de um abraço e eu não estou percebendo isso? E ela também tem que orar, Senhor, o que é que está acontecendo? Tem que trazer Deus para o centro, tanto oração individual como orando juntos.
Entendeu? Os dois, Senhor. Ah, meu querido, Ed, pode ter certeza que Deus vai agir rapidinho, meu amigo. Essa é a crise temporal, né? Essa temporária, melhor dizendo. Aí vem, inclusive, porque a crise temporária já está dizendo, vem e passa. Problema financeiro, né? Uma coisa é você ter um cartão de crédito com limite bom para dar para a esposa, ou ela chama de amor, que coisa linda, ô amor, obrigado e tá. Mas, né, você deixa ela gastar sem prestar conta, que maravilha. Mas uma hora o dinheiro acaba. De repente bate uma tempestade, uma crise, a crise vem de repente, financeira. E aí? E é complicado. Esse é um dos problemas. Outro problema é a mulher quando tem filho. Está casado, novinho ali, mas aí tem filho. A mulher, quando tem filho, já passa aquele tempo amamentando. A mulher passa aquele tempo se recuperando, né? E às vezes o corpo também dá uma modificada. Sem contar que ela se encanta com a criança. E agora não tem mais tempo para o marido. Sabe? Não sabe conciliar essas duas situações. Essa também é uma crise. Mas tudo isso a gente pode resolver, como eu disse, trazendo Deus para o centro do problema. Agora, meu querido, você perguntou como diferenciar uma crise temporária de um padrão destrutivo no casamento. O que seria um padrão destrutivo no casamento? Por exemplo, o problema não é novo. Eu diria que o problema não é novo. O padrão destrutivo, o indivíduo, digamos que ele já vem para o relacionamento com esse problema. Um comportamento crônico, por exemplo. Para você ter uma ideia, eu trago o meu perfil psicológico para o meu casamento. Eu trago todo o meu perfil psicológico para o meu casamento. E quando se cumpre a palavra que ambos serão uma só carne, aí o problema cria uma outra conotação, né? É a bênção mais o atribulado, ou um bênção com um atribulado. O problema vai crescendo, né, rapaz? É sério demais. É metade bênção, metade tribulação. Porque, para você ter uma ideia, como nós começamos falando no início, a Bíblia não diz que casou com uma pessoa errada, mas o relacionamento entre um homem e uma mulher é uma aliança vitalícia. Deus não quer que separe, conforme está em Mateus capítulo 19, quando os fariseus perguntaram a Jesus, como é que eu faço e tal, se eu me divorciar da minha mulher, como é que eu faço? Porque, Ed, existia um ensinamento entre duas escolas rabínicas entre os judeus, que é a escola de Shammai e de Hileus. Um ensinava que você podia largar a esposa por qualquer coisa. Entendeu? Uma dessas escolas ensinava que você podia largar por qualquer motivo. Por isso que o fariseu perguntou a Jesus, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Porque tem uma escola rabínica que ensinava que dava esse ensino. Entendeu? Outros entendiam que só podia, porque conforme Deuteronômio 24, para você ler Mateus 19, você precisa ler à luz de Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 é o seguinte: se o sujeito casasse com a menina, lá na antiga aliança, e descobrisse que ela não era virgem, como é que descobria isso? De repente, o marido descobria, tá? Como é que ele provava para os pais? Trazia os pais, trazia o lençol em que o casal dormiu, em que o casal teve relação, não vendo ali sangue no lençol, sangue por conta do rompimento do ímã, né, da menina, não vendo sangue, então constatava que a mulher não era virgem. Rapaz. Sim, senhor. E aí, o que é que acontece? Houve ali o que a Bíblia diz em Deuteronômio de uma coisa feia. A Bíblia fala isso. Né? É Deuteronômio 24. Então mostra ali uma coisa feia. Houve coisa feia no relacionamento, então havia ali uma separação. Um engano, né? Um engano, sim, exatamente. Né? Um engano. E ali, o camarada dava carta de divórcio para a mulher. Ele separava da mulher, muito bem. O que acontece? Aí tem essas duas escolas que a outra diz assim, não, mas pode largar por qualquer coisa, inclusive se a mulher queimar o arroz. Coisas pequenas. Coisas pequenas. Queimou o arroz, então essa coisa feia pode ser queimar um arroz. Largava. Aí esses camaradas vieram, inclusive, para provar Jesus, para colocar Jesus à prova. Aí Jesus disse, não, de maneira nenhuma, não pode largar por qualquer motivo, não pode dar carta de divórcio à mulher por qualquer motivo. A não ser que ela cometa adultério. Só pode separar por conta de prostituição, por conta de adultério. E assim mesmo não é nenhuma regra, viu, Éder? É uma exceção. Sim.
porque onde há o adultério também pode haver o perdão, tá certo? E assim mesmo, o homem não podia largar a mulher, ele tinha que dar carta de divórcio à mulher. Moisés, regulamentando a situação, ele disse, olha, separa, mas separa não por consentimento de Deus, porque Jesus disse, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ed, quando um padre faz um casamento, um pastor faz um casamento, Deus assina embaixo, irmão. Está fazendo diante de Deus. Ele assina embaixo. Por isso que o texto diz, o que ajuntou Deus, não separe o homem. Tá? E ambos são uma só carne, como você falou ali. O que é que acontece? Aí Jesus disse, e se separa, Moisés disse, se separa, dê carta de divórcio à mulher. Ampare a mulher. Dando uma carta, o marido podia ficar ajudando essa mulher, mesmo casando com outra, ele podia ficar auxiliando essa mulher, porque naquele tempo, naquela sociedade, a mulher não tinha como trabalhar, meu amigo. Ou a família sustentava, ou ela ia virar prostituta, inclusive prostituta cultual, prostituta templária, entendeu? Ela ia ficar no templo se prostituindo com os deuses lá, com os sacerdotes daqueles deuses lá. Então, Moisés mandou dar carta de divórcio para poder a mulher ficar amparada. Existe também uma alusão que um pensador fez dias atrás, eu achei bastante interessante, que o homem ele tem o aspecto do sol, né? Sempre sai na mesma posição, sempre está ali fixo, parado, firme. E a mulher já é a lua, né? Tem fases, tem momentos, tem dia que você vê a lua até durante o dia, né? E tem dia que está maior, menor, e ela é cheia de comportamentos que não padroniza, assim, entre aspas, não tem um padrão, né? Se no relacionamento o esposo não entende isso, Jorge, é um problema, né? Então, Ed, deixa eu só te mostrar o seguinte. Antes a gente estava falando, só para concluir aqui, desculpa, eu acabei entrando, o padrão destrutivo por um casamento, uma das coisas, Ed, que, desculpa, eu vou já para essa pergunta que você fez agora. Uhum. Pode concluir, não tem problema. Olha só, um dos problemas que traz, podemos denominar de um padrão destrutivo no casamento, é a falta de respeito. Se o camarada for nervoso, não tem jeito. A comunicação fica tóxica, né, Ed? Muito. Entendeu? Fica muito complicado, porque aí parece que o indivíduo que está provocando essa situação, o objetivo não é mais resolver o problema. Ele não quer mais salvar o casamento. Ele só pensa em agredir o outro. E aí fica bem difícil, desonrando o marido, ou o marido desonrando a mulher, fica falando um do outro. É triste isso, né? Inclusive quando o marido está falando, a mulher, fulano, não é assim. Ou quando a mulher está falando, não, cala a boca, não é bem assim. É falta de respeito, é triste. Eu já presenciei várias vezes situações desse tipo. Isso aí a gente já percebe que pode destruir o casamento se você não correr urgentemente para resolver a situação. Aí precisa de uma comunicação, né? Precisa de um diálogo aberto entre os dois e para poder remediar essa situação, meu amigo. Eu oro sempre assim, viu, Ed? Eu não sou melhor do que ninguém. Deus me ensina a ser marido. Me ensine, me mostre perceber. Quando a minha esposa, eu vou contar rapidinho aqui, é uma experiência. Quando a minha esposa é portadora de lúpus, e lúpus, o médico me chamou quando descobriu que ela tinha lúpus e falou, você vai ter 3 problemas com a sua esposa. Eu falei, sério, doutor? Ele disse, sim. Eu falei, o que é? Ele disse, olha, primeiro, ela vai ficar extremamente nervosa. Eu disse, meu Deus do céu, vai ficar estressada, mas é por conta da situação, tá? Segundo, vai ficar bem acima do peso, tá? E o terceiro, eu não lembro agora, eu só sei que teve um dia, e eu saía muito, irmão, eu tinha muita agenda, cantava muito, saía bastante. E quando foi um dia, ela me chamou, um domingo à tarde, eu parei em casa, e ela me chamou e falou assim, a gente tem um menino, hoje tem 25 anos, ele era bem bebezinho, e ela disse assim, eu perdi a vontade de viver. Falei, sério? Quando ela falou assim, eu já comecei a me organizar. Jesus, vem coisa por aí, o que é que está acontecendo? E aí já comecei a pedir a misericórdia de Deus, eu perdi a vontade de ver. Eu falei, o que é que é? Ela disse, eu me olhei no espelho, estou muito acima do peso, eu não tenho mais vontade de viver. Na hora que ela estava desabafando, abrindo, ainda bem que ela falou, eu comecei já a orar, Senhor, o que é que eu faço? Qual a resposta que eu dou para ela?
O que é que eu falo para ela? Porque eu percebi que o negócio era muito sério. E aí o Espírito Santo me deu uma estratégia, eu comecei a elogiar ela. Ó, quando eu casei com você, eu não casei só com seu corpo. Eu já podia imaginar que você ia passar por isso, mas eu amo você do jeito que você é. Eu quero viver a minha vida contigo. Sabe, eu quero terminar os meus dias de vida com você. Isso é muito importante para mim e tal. É tanto, e eu falei bastante com ela, abracei ela e comecei a conversar com ela. É tanto que ela fala que essa conversa que a gente teve curou ela, e ela fala disso até hoje positivamente. Muitas vezes a mulher gosta de coisas simples, né? É a sensibilidade natural da mulher, isso. Olha só, você sabia que trabalho repetitivo cansa a pessoa, Ed? Sim. E sabia que a mulher, ela pode pensar, puxa vida, amanhã de manhã quando eu acordar, é tudo de novo. Já vou fazer o café, já vou ter que lavar a louça. Agora imagina você mudar essa rotina. De manhã você levar café na cama para sua mulher. Ela já não foi para a cozinha. E você mesmo lavar a louça. Se não fizer isso todo dia, mas pelo menos faz 2 vezes na semana, 3 vezes. Hoje o almoço é por minha conta. Hoje a louça é por minha conta. Isso é maravilhoso, irmão. O que é que acontece, irmão? Desculpa, mas em 29 anos de casado, de repente a minha experiência não serve para você, mas é um princípio aqui, só para você ter uma ideia. A minha esposa, lá em 2014, 2015, ela falava assim, vamos lá no shopping tomar um café? Aí eu pensava assim, poxa vida, pagar estacionamento, combustível, café no shopping é uns R$30. Rapaz, eu não sei não. Aí ficava, não, porque não sei o que. Em 2016 ela foi parar numa UTI com infecção generalizada. Quando ela, detalhe, eu tive um sonho que eu estava lavando louça e uma voz chegava assim, bem sutil, falava para mim assim, tem cuidado com a tua mulher. Aí eu acordei e falei, bom, então eu vou lavar com mais frequência a louça, se é para cuidar. Em 2016 ela foi parar na UTI. Quando ela foi parar na UTI, eu fiquei orando a Deus para ela voltar e falei, Senhor, aí me veio na mente, poxa vida, ela queria tomar café no shopping. E eu ficava olhando o combustível e ficava olhando o estacionamento e o valor do café. O Espírito Santo falou no meu coração, mulher não está só pensando no café, é o momento. Para ela, o que importa é o momento. Eu aprendi isso, irmão. Não foi com terapeuta de família. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. É o momento. Então, aí aprendi. Você sabe que quando você vai comprar um carro, inclusive hoje a gente estava discutindo sobre isso, a gente quer saber tudo sobre o carro, né, irmão? A gente quer saber tudo sobre o carro. Como é que é? Quantos quilômetros rodados, se não é 0, né? Que é isso aqui? Quais são os acessórios? O que é que tem de... Agora, quando você vai casar com uma pessoa, ou quando você já casa, você não investe no seu cônjuge. Investir como? Saber o que ela gosta, o que gosta de comer, que roupa, o perfume que ela mais gosta, sabe? As músicas que gosta. Aí você não tem nem como agradar a pessoa, porque você sabe, tem pessoas que têm 30 anos de casado, se você perguntar para ela, o que é que teu cônjuge gosta de comer? Sabe que eu não sei, porque não investe na pessoa. Isso é sério, gente. Sabe, a gente não investe, não faz uma faculdade de estudo para estudar o outro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, ele diz que a gente tem que coabitar com a mulher com entendimento, dando honra a ela como o vaso mais fraco. Essa fragilidade do vaso é justamente essas questões também hormonal, Éden. Esse período que a mulher... Imagina, a mulher passa por menstruação, menopausa, sabe? Essa coisa vai mexendo com o humor da mulher, vai alterando. É por isso que Pedro diz que a gente precisa coabitar com ela com entendimento, meu querido. Jorge, após constatar que esse casamento está por um fio, qual o procedimento? O que essa pessoa deve fazer? Primeiro, eu preciso perceber quando o meu casamento está por um fio, né? Eu preciso ter esse discernimento, essa percepção. É justamente a questão, o que eu quero falar é justamente hoje com a correria, com essa loucura do dia, com as demandas do dia a dia, é isso que eu quero dizer, parece que a gente perde o discernimento.
a gente perde essa percepção. Sabe, cada um está focado em uma coisa, está focado no emprego, está focado nisso, e não percebe, o relacionamento vai desgastando, e quando você percebe a situação, já é grave. Mas o que é que faz? Eu já falei aqui, o que eu vou repetir, sem querer ser redundante, mas a primeira coisa que eu preciso fazer é trazer Deus para o centro do problema. É aquilo que eu falei no início. Por que, Ed, eu preciso trazer Deus para o centro do problema? Porque um casamento é uma aliança feita na presença de Deus. Com Deus também. Com Deus também, na presença de Deus. Entendeu? Então você pode. O que é que eu tenho que fazer para ser o mais sensato é buscar a orientação dele. Eu nem vou levar em consideração o nosso pensamento clássico sobre separação, divórcio, mas eu quero te fazer a pergunta: quando, Jorge, a separação é uma saída? Ou se é uma saída? Olha só, Ed, como eu falei antes, citando Jesus em Mateus 19,6, diz que aquilo que Deus juntou, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Eu acredito que a separação pode ser uma saída no momento que está havendo agressão física, que está acontecendo abuso, no momento que está surgindo ameaças, no momento que está tendo risco de morte. Eu acredito que só nessa situação uma separação seria a saída. Porque dos males o menor. Deus nos chamou para a paz. Irmão, se tu está sendo ameaçado ou você está sendo ameaçada, está sendo violentada, entendeu? E o número de violência doméstica que inclusive na pandemia, misericórdia, aumentou muito, porque antes da pandemia muita gente não ficava junto, o marido saía, trabalhava o dia inteiro e voltava à noite, aí dormindo o dia, mas quando ficava todo mundo, o índice de violência doméstica aumentou muito. Então eu acredito que só nesse caso, Ed, e a gente está falando aqui com responsabilidade, né? A gente está falando sobre casos sérios, né? Não está querendo... banalizando, né? Não estamos banalizando isso. Então, eu acredito que só nessa situação. É óbvio que eu preciso orar. Deus, o que é que eu faço aqui? Mas se e inclusive é dentro desse padrão destrutivo do casamento, se está havendo um abuso, irmão, uma violência doméstica, eu acredito que é nessa situação que tem que separar. Quando a pessoa no meio do caminho entende, esse casamento não está me dando fruto, não. E eu posso dar um passo a mais na vida, a galgar novos caminhos, a galgar novos níveis, e essa pessoa está me atrapalhando. A habilitação para ter uma separação nesse contexto, Jorge? O amor não acaba, né, Éder? O amor não acaba. O que pode ter, é aquilo que a gente falou lá atrás, o que pode ter acontecido é o arrefecimento na relação, não é? O interesse, a frieza, mas não o amor. É porque tem pessoas, o conceito de amor hoje também é bem banalizado na nossa sociedade, né? As pessoas trazem a paixão e confundem com amor. Mas o que pode ter acabado ali é o interesse, inclusive o interesse sexual. Mas como nós já conversamos lá atrás, a gente pode resolver essa situação, né? Conversando, orando, tentando descobrir, detectar se é um problema patológico, né? Se for, vamos falar com o médico, vamos buscar ajuda, orientação médica, o casal junto, entendeu? O amor não acaba, meu querido. O que acaba pode ser isso aí, essa coisa de frio. Mas não é para mim, eu não imaginei. Não. Eu quero liberdade. Que liberdade? Essa liberdade vai ter um preço. Vai ter um preço. Você vai ter liberdade, mas até onde? Quando você achar que tem liberdade, você vai se sentir sozinho, porque o ser humano é um ser sociável, ou socializado, entendeu? Socializável. A gente precisa de alguém. Não é à toa que Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Então vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora. Se Deus fez isso, ninguém vai preencher esse lado aqui, Ed. Outra questão é a pessoa separa, casa. Outra questão é a pessoa casar, separa 2 anos, depois separa de novo, depois casa de novo e vai criando um comportamento repetido, né? Muito repetitivo, uma forma errada de resolver os problemas. Estes dias eu vi um cristão famoso, não, agora casei com uma
pessoa da minha vida, daqui a pouco está separado e já está com outra. Rapaz, que coisa. Mas o que é que acontece? É justamente isso, irmão, essa coisa de trazer a pessoa para a vida, é que está apaixonada, né? E há quem diga que o amor é cego, mas não é que o amor é cego, é a paixão que é cega. Essa paixão avassaladora, que quando a pessoa está pensando tanto na outra que não quer comer, não quer mais se cuidar. Não, essa paixão é cega. Agora o amor não, o amor é perfeito. A Bíblia diz que o amor de Deus é perfeito. Então, quando eu digo, não, agora encontrei a pessoa da minha vida, e daqui a pouco eu largo, já estou com outra, existe um vazio no coração do indivíduo. De repente, porque tem um provérbio aí, um adágio aí que diz assim, eu vou casar para ser feliz. Tem pessoas que dizem que um erro, né? é um erro. Aliás, quem quiser casar para ser feliz, não case, porque não vai ser feliz. A felicidade eu já tenho que trazer ela para o relacionamento. Eu tenho que ser feliz antes de casar. Porque a outra pessoa também, Ed, com quem a irmã André, minha esposa, ela não tem felicidade para me dar. Sabe? Se eu for buscar felicidade nela, ela é humana, ela vai falhar também. Então vou me frustrar, vou me decepcionar. Mas eu tenho que ser feliz, e essa felicidade, falando numa linguagem cristã, essa felicidade a gente encontra em Deus. Ele que preenche a nossa vida, esse vazio, essa busca por felicidade, ele é quem preenche. Então não é o casamento, eu já tenho que chegar no casamento feliz, alegre, com autoestima. Não é a minha mulher que vai trazer essa autoestima para mim. Então esse é um erro. É por isso que muitas vezes, eu casei, não deu certo, agora estou com uma pessoa da minha vida, daqui a pouco não é mais essa, é outra. Isso vira um ciclo vicioso e a gente vai aí queimando etapas e fazendo muitas pessoas sofrer, brincando com o sentimento de muitas pessoas. E a igreja, hein, Jorge? Qual a responsabilidade da igreja nos relacionamentos, de uma forma geral, dos seus membros? A igreja pode interferir em algum caso? Eu, pela misericórdia de Deus, lidero o Departamento da Família no setor número 3, no Jardim Campineiro. E ali a gente trabalha no setor. Inclusive, nós vamos, no próximo mês, começar um devocional de família e rodar em todas as congregações, se Deus quiser, entendeu? É justamente para ajudar. Qual é a responsabilidade da igreja? É orientar os casais. Para isso existe o Departamento da Família. A gente promover encontro de casais, tá? Palestra envolvendo os casais, devocionais de família, trazendo pai, mãe, filho para conversar. Esse é o papel da igreja. A gente vai auxiliar nesse sentido, orientando, tá? Então a igreja se responsabiliza aqui, a responsabilidade da igreja é aqui. Lá nas quatro paredes a gente não pode ajudar, mas a gente pode orientar esse casal. De repente está indo para uma direção errada, a gente pode redirecionar. Isso a gente pode fazer. DR na presença dos filhos. Pode? Uma DR não pode acontecer na frente dos filhos. Uma discussão da relação, quando vai discutir a relação, não deve ser feito isso. Primeiro que o casal cristão não deve brigar, deve conversar. O casal deve conversar. Olha, o que está acontecendo? Onde é que nós estamos falhando? O que tá? E vamos conversar, vamos colocar os pontos aqui e tal. Entendeu? E não brigar. E muito menos essa discussão deve ser na frente dos filhos. Eu acho que tem que conversar, não acusar. Eu me lembro, você falando agora, eu me lembro de uma história que eu vi. A mãe muito cansada foi servir o café da manhã para o marido e para os filhos. E ela queimou o pão em vez de assar. Aí o menino, né, criança, nossa pai, o pão está queimado. O pai percebeu que o pão estava queimado, mas falou assim, a sua mãe está cansada, filho. A sua mãe está cansada, tá bom? Quer dizer, ele podia, nossa, você queimou mesmo o pão, fulano, não, né? A sua mãe está cansada, tá bom? Da próxima vez vai ficar melhor. Pronto, entendeu? É assim que tem que ser, irmão. E não ficar acusando, jogando um contra o outro. Isso é gravíssimo num relacionamento. Há também a crise de identidade, né? Aqui o homem, o provedor, perdendo a sua identidade, muitas vezes por não ser proativo, por não criar, por não exercer o papel que a Bíblia impõe sobre o homem, né? De ser o líder da casa, mas o líder não para gritar alto, para jogar a mulher contra a parede, mas para prover esse lar em todos os sentidos. Eu estava lembrando de algo quando você falou de acusação do cônjuge. A semana passada eu falei para um irmão, a gente estava conversando, e eu falei assim, olha, você só precisa fazer uma coisa. Ele disse o quê? Eu falei, você só precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Não precisa mais nada.
Sério? Eu falei, então, Não você é só fácil precisa... assim, Não é. Mas como assim? Aí eu falei, então, o amor de Cristo por a igreja é um amor sacrificial, né? É um amor que se deu a doa, vida. é um amor altruísta, ele deu a vida pela igreja, é um amor constante, é um amor provedor, protetor e por aí vai. Em termos de obra, né, da progressão aí da obra de Deus, ele nos dá a condição de fazer coisas maiores. Mas quando Paulo diz para amar a esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, isso é muito sério, irmão. E não é esse amor de estar abraçando, beijando o tempo todo, não é isso. Às vezes, irmãos, pode até acontecer do indivíduo não querer que a mulher fale alguma coisa naquela manhã. Puxa vida, eu não estou nem querendo ouvir a voz dela agora. Mas isso não quer dizer que você não ama. Isso não quer dizer que você está vendo ela sofrendo, não vou deixar ela sofrer, não vou fazer. Não existe isso. Não existe isso. O Senhor, muitas vezes, se chateia com o nosso comportamento. Sabe? A gente não corresponde, mas Ele nunca deixou de nos amar. Aliás, o amor de Deus por mim, de Cristo por mim, não é se eu oro mais ou se eu oro. Ele ama na mesma intensidade. Então ele quer que a gente, Paulo diz, é para amar como Cristo amou. É como eu disse, um amor protetor, provedor, um amor altruísta, um amor sacrificial, um amor constante. Agora, irmão, quando eu não tenho essa compreensão, quando eu não converso com Deus, quando eu não tenho Deus como o meu orientador, aí eu faço essas coisas. Fica difícil, porque aí eu começo a fazer, quem manda sou eu. Quem manda na minha vida Da minha vida sou eu faço, então eu vou lá, nem vou falar, você não quer? Eu vou procurar o que é melhor para mim. E aí, meu amigo, aí a separação está feita, né? Aconteceu, mas é justamente por conta disso, o homem é o sacerdote. O homem, né? ele deve detectar o problema primeiro. É por isso que há uma necessidade de estarmos na presença de Deus, sabe? Você tem que estar atento a tudo. É o sacerdote. Deus deu essa responsabilidade para nós. Do lar. Deus não te deu essa família à toa, não. Você não tem a esposa que você... Não, seu filho primeiro. Não. Deus te deu porque... Para cuidar, meu amigo. Para cuidar. E Ele te capacita a fazer isso. Ele te capacita. Entendeu? Então, você é o sacerdote, você tem que perceber as coisas. Quando o sujeito desconecta de Deus, aí pronto, perdeu a direção, irmão. Jorge, estamos chegando ao final. Você tem mais alguma colocação sobre esse tema? Me casei com a pessoa errada e agora o que fazer? Eu diria o seguinte, que não existe essa coisa de casei com a pessoa errada. Eu preciso, na verdade, começar a conversar com a pessoa, e se eu já estou no relacionamento e agora descobri que casei com a pessoa errada, não descobri, não casou com a pessoa errada. A solução, deixa eu dizer uma coisa para você que está nos ouvindo e nos vendo, a sua família tem jeito, o seu casamento tem jeito, mas eu falo isso com muita convicção. Há esperança para o teu relacionamento, vai depender de você. Eu vou fazer uma pergunta para você mesmo responder para você. Você quer salvar seu casamento? Quer restaurar o seu relacionamento? Se você quiser, você vai conseguir. Tá? Vai conseguir, porque você vai conversar com Deus. Eu me lembro que quando no casamento de Caná, lá em João 2, João capítulo 2, depois de uma semana de festa, faltou vinho naquele casamento, mas Jesus estava lá no casamento e Maria chegou para ele e falou, faltou vinho. E já quando tinha acabado o vinho, a casa cheia, a festa acontecendo, que as festas lá no Oriente demorava, já passava dos 7 dias e o vinho tinha acabado. Mas alguém foi conversar com a pessoa certa, né? Aquele vinho que trazia alegria, todo mundo agora triste, cansado, o vinho tinha acabado, mas agora foram conversar com Jesus, né? Que estava na festa. O segredo é trazer Jesus para casa. É trazer Jesus para o relacionamento, meu amigo. É trazer Jesus para o seu lar, para o seu quarto, para o seu dia a dia, para o dia a dia seu e da sua mulher. Quando a gente traz Jesus, nele está a fonte da alegria, nele está a fonte do amor. Se você conversar com ele, você vai ver virtude na sua esposa, ou no seu esposo que você não via antes. Nele está a fonte de todo prazer e de toda satisfação. Tem que recorrer a ele. Faça isso. E com certeza você vai ter vitória. Nesse finalzinho, Jorge, tem também aquele grupo de pessoas, de famílias que estão vivendo isso, a pessoa que caiu na fé, cometeu uma infidelidade com a família, seja a esposa com o esposo,
esse esposo com a esposa, o que essa pessoa deve fazer? Para a pessoa que traiu, ao meu ver, o primeiro passo é ela se perdoar. Se perdoar, se arrepender, entender que traiu, que errou, mas não ficar se culpando. Não ficar lembrando do passado, vivendo o presente debaixo da influência negativa do passado. Não, esqueça o passado. Inclusive, Paulo fala, né? Não é o contexto aqui, mas ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim. Esqueça, traiu, esqueça, se arrependeu, reconheceu que errou, esqueça e se perdoe. Libere o perdão para você mesmo. Entenda que o Senhor é aquele que diz assim, eu não me lembro mais das tuas transgressões. A Bíblia diz que Deus jogou no mar do esquecimento. E já ouvi até comentário dizer que Deus jogou no mar do esquecimento os nossos pecados e alguém já acrescentou, é proibido pescar. É verdade. Não adianta ficar lembrando do que passou. Tá? Traiu. Somos frágeis, somos falhos. A gente é sujeito, é passivo do erro. Mas perdoe você mesmo. Se perdoe, tá? E vamos para frente. Se conserte com a pessoa. Geralmente a pessoa que foi traída, ela tá cheia de direitos, né? Ela tá lá com a espada na mão, com muito direito, cheia de razão e tem 1001 motivos para não perdoar. Mas qual de fato deve ser a atitude dessa pessoa que foi traída? Deve perdoar, meu amigo. Optar pelo perdão, porque o amor é mais forte. Deus tem perdão para nós e Ele também nos perdoou. Escuta, quantas vezes nós nos traímos, não traímos o Senhor? Não negamos o Senhor, fazendo alguma coisa que Ele não gosta. E não só o pecado não é só adulterar, não é só beber, desobedecendo. Sabe, quando eu deixo de pregar o evangelho, eu estou pecando. Quando eu deixo de dizimar, eu estou pecando. Quando eu deixo de fazer aquilo que Deus pede para eu fazer, eu estou pecando. Então, quantas vezes eu não traí? E todo dia o Senhor nos perdoa. Tanto é que João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz, filhinho, não peque, mas se pecar, temos um advogado para nos perdoar. Ele está disposto a nos perdoar e nós devemos aprender com ele também perdoar, liberar o perdão. Perdoe. Perdoe essa pessoa, dê um voto de confiança, repreenda o inimigo e vamos em frente. Jorge, eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui nesse Sala Ed Records. Você trouxe muito conhecimento aos casais, a mim, a todos nós. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Querido Senhor, Pai maravilhoso, Deus Santo, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui falando para tantas pessoas que vai nos ver e nos ouvir, Senhor. Deus, onde quer que esse conteúdo chegue, onde quer que esse vídeo chegue, alcance, entre nesse lar, Senhor. Alcance esse casal problemático, esse casal que está vivendo essa tempestade, que está vivendo em guerra, em situações difíceis. Alcance essa família, Senhor. Eu creio na sua ação, na atuação do Espírito Santo nesse lar, no meio dessa família, desta casa, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos e cremos que a família tem jeito, Senhor. Alcance essa mulher sofrida, essa mulher que está em crise conjugal, esse marido. Ó, Senhor, esse pai, esses filhos, abençoe e dê um direcionamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.